Pessoal, tudo bem? Essa então é a quinta aula do nosso curso, né? O pior curso de algoritmos e programação de computador do universo. Então, pessoal, hoje a gente vai ver o capítulo 2 do livro que trata aí das estruturas condicionais, tá certo? Então, quando a gente vai programar, a gente faz uso de algumas estruturas na construção do programa que permitem que a gente construa, que a gente escreva os nossos algoritmos. A gente viu até agora uma forma de programar onde cada instrução, uma instrução é executada após a outra, né? Mas existem situações onde, dependendo de alguma coisa, dependendo de alguma condição, o nosso programa vai fazer uma tarefa diferente ou não vai fazer alguma coisa. Tá? Então, quando a gente precisa desse tipo de verificação, esse tipo de teste, a gente utiliza as estruturas condicionais. Tem gente que chama de estrutura condicional, tem gente que chama de estrutura de seleção, tá? A gente pode dividir aqui, inclusive, o que eu estou chamando de estruturas condicionais, uma de condicional e a outra de seleção, mas eu vou englobar tudo nesse esse tipo aqui, né? Estrutura condicional. A gente depende de condições para alguma coisa acontecer. Bem, como que isso funciona, né? Então eu vou aqui para minha telinha de desenho e eu vou explicar para vocês aqui, tá? Vou limpar aqui, tá meio empoeirado, eu tenho gato em casa. Vamos lá então. Quando a gente precisa, por algum motivo, por alguma condição, fazer com que um código específico seja executado, por exemplo, eu quero que no meu programa eu forneça a idade do usuário. O programa vai receber a idade do usuário e esse programa vai fazer vai verificar se esse usuário ele é eleitor ou não, por exemplo. Para ser eleitor obrigatório do Brasil, acho que é acima de, a partir dos 18 anos, né, até 60. Aí de 60 para cima é eleitor optativo, de 16 até 18, até antes de 18, antes de completar 18, você também é eleitor facultativo, e antes dos 16 anos você não precisa votar, você não vota mesmo, né? Não é nem não obrigatório nem facultativo, ele é não eleitor. Então, dependendo desse valor, dessa variável, da idade, né? Você pode também pensar na data de nascimento e usar o ano corrente para calcular a idade. Você pode mostrar uma mensagem para o usuário. Ou se fosse no sistema do governo, por exemplo, estou inventando, tá? Quero entrar lá para emitir meu título de eleitor. Coloco minha documentação, coloco minha data de nascimento, ele pode falar assim, você ainda não é, você não é eleitor, você não pode ainda ter o seu título. Entenderam qual é que é a ideia? Para fazer isso, a gente tem dois tipos de estrutura na linguagem C, tá? Para fazer esse tipo de coisa, quero dizer, né? Essa em específico a gente precisa do if, mas a gente tem outra estrutura. Como que a gente faz na linguagem C? A gente tem dois tipos de estrutura, como eu estava dizendo. A gente tem uma que chama if, quer dizer C, né? C em português, e a outra que se chama switch, certo? Switch o pessoal chama de estrutura de seleção, tá? Mas as duas são condicionais. Esse aqui é uma tradução que é comumente usada, é escolha. Escolha, certo? Então, if é o C e o switch é o escolha. A gente vai focar no if inicialmente, tá? Existem basicamente três formas de você construir o if, tá? A primeira forma é quando você precisa só testar uma condição se ela é verdadeira. E se ela for verdadeira, você vai executar determinada coisa, determinado bloco de código. Como que é a sintaxe do if, né? É if, abre parênteses, é obrigatório ter abertura de parênteses. Aqui dentro do parênteses, a gente vai ter uma expressão que eu vou chamar de teste por enquanto. E essa expressão, ao ser executada durante a execução do programa, ela vai ter que gerar um valor que vai ser interpretado ou como algo verdadeiro ou como falso. Vai gerar um valor lógico, tá? Em C, tem um pequeno porém aqui, tá? Mas já a gente entra no detalhe. Por enquanto, vamos pensar só nisso. O valor que vai ser gerado nesse teste vai ter que ser verdadeiro ou falso. Um valor lógico, um valor booleano que a gente costuma chamar na computação, tá? Então, if um teste fecha parênteses, abre chave, e aqui dentro, eu vou colocar como comentário aqui, vai vir o código que você quer executar caso esse teste dê
verdadeiro. Tudo bem? Aqui pode ter uma linha ou mais linhas, quantas linhas você quiser, tá? E fecha chaves. Pode usar aquele estilo de abrir chave aqui, fechar chave aqui e o código vir aqui? Pode, também não tem problema. Eu vou usar essa forma que é a que me agrada mais, tá bom? Mas como eu disse, dependendo de onde você trabalhar, você vai ter que organizar da forma que a empresa organiza. Tudo bem? Tá. Como que eu penso na execução disso aqui? Eu costumo usar, se vocês olharem no livro, inclusive, vocês vão ver um diagrama. Eu costumo usar esse esquema para ensinar. Tá? Isso aqui é um diagrama de transição de estados que a gente chama. A gente tem um estado inicial, cada estado é um desses círculos aqui, e a gente vai transitando entre esses estados dependendo de estímulos que o programa vai recebendo, seja porque a próxima instrução precisa acontecer, ou seja por causa de algum valor que foi gerado. Tá? Então, olhando aqui, voltando aqui no nosso programa de desenho, eu vou representar agora essa estrutura if usando aquele diagrama de transição de estados, tá? Eu vou tentar fazer de uma cor aqui, vou usar laranja, tá? Então, aqui eu tenho o 1, que seria todo o código que vem antes do if, tá certo? Aí o meu estado 2 é o meu teste, que lembra, vai gerar verdadeiro ou vai gerar falso. No meu balãozinho aqui, na minha bolinha 3, meu estado 3, eu tenho todo esse código que pode ser uma ou mais linhas que vai executar caso o teste der verdadeiro. E aqui no bloco 4, no meu estado 4, eu tenho todo o código que vem depois do if. Tudo bem? Antes do if pode não ter coisa nenhuma e assim por diante. Tudo bem, gente? Mas imaginem que eu tenho algo que vem antes do if, que é o bloco é o meu estado 1. Eu tenho algo que vem depois do if, que é o 4. Eu tenho o teste, que está denotado ali com o 2. E eu tenho o código que está dentro do if, que está entre os blocos, está entre o bloco, desculpa, o abre e fecha chaves, que pode ter uma ou mais linhas. Tá bom? Bem, vou desenhar esse diagrama usando esses balõezinhos. Então, venho executando aqui na parte do 1. Chegou no if, o que vai acontecer? Quando chega no if, esse teste vai ser executado, que vai dar verdadeiro ou vai dar falso. Caso o teste dê verdadeiro, eu vou rodar, quando eu falar eu vou, não sou eu, né? É o programa. Se deu verdadeiro, o programa vai executar todo esse bloco de código que está associado a essa estrutura condicional if. Terminou de executar o que está aqui, terminou de executar, ele vai para fora e continua a executar o programa para as outras instruções que tiverem. Tudo bem? Então, terminou isso aqui, eu vou para o 4 e continuo a execução do programa. Bem, se no teste deu falso, o programa, simplesmente pula todo esse bloco de código e continua a execução a partir do 4. Tudo bem? Então, dependendo de uma condição, se ela der verdadeiro, o bloco de código 3 executa e depois vai para o 4. Se ela der falso, pula todo esse bloco aqui e continua a execução do programa a partir do 4. Entenderam a ideia? O teste, já já a gente vai ver como que é que constrói ele. Tudo bem? Bem, além do if, eu posso também colocar nessa mesma construção um teste, que na verdade é o complemento do teste que é feito aqui, ou seja, tudo que der verdadeiro aqui, essa outra parte do bloco da estrutura condicional, vai executar caso dê falso, ou seja, o complemento, o contrário, tá bom? Como que é isso? A gente usa o teste eu acabei de falar, né? A gente vai ver como vai montar ele, depois a gente vai ver os exemplos dos exercícios. Por enquanto, só vamos entender o funcionamento. Qual que é a segunda forma, então, de construir o if? É o if, o teste, o código que vai executar caso o teste dê verdadeiro. Só que eu posso também, isso não é obrigado, vai dependendo do que você está implementando, do problema que você está resolvendo, associar nesse bloco de teste aqui, do if, uma cláusula else aqui. O
que esse else vai fazer? Else é o complemento do if. Sempre que der falso aqui, o else executa. Enquanto aqui, quando dava falso, eu saía do if, aqui eu vou rodar o código que está associado ao bloco do else. Tá bom? O estilo de programação com a chave na próxima linha, se for fazer o else, normalmente é esse aqui, ó. O teste aqui, né? Abre chave, fecha chave. Tem gente que vai pôr o else aqui, tem gente que vai pôr o else na linha de baixo, tá? Else, abre chave, fecha chave. Aí, lógico, o código está aqui e o código está aqui. Tudo bem? Nesse estilo que eu estou adotando, o else ele vai na mesma linha da chave de fechamento e abre a chave dele também, tá bom? Então, agora aqui, eu vou fazer os balõezinhos de outra cor, vou de rosa, para não misturar os diagramas. Aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, só que agora o 4 vai ser o bloco do else e o 5 é o que está fora, tá bom? Então, a execução disso aqui, como acontece? Eu venho executando, cheguei no teste, que é o 2, se der verdadeiro, ele roda o bloco de código aqui que está associado com esse 3. Então, aqui seria o verdadeiro. Terminou de executar isso aqui, ele não vem aqui para o 4, ele pula o resto e vai para fora. Então, ele vai lá para o 5, certo? Então, quando isso aqui terminar de executar, a gente vai ter a execução indo, né, para o 5. Daqui para baixo, vai embora. Bem, se der falso, aí o que vai acontecer? Enquanto aqui no outro, se desse falso, eu saía do if, aqui se o teste der falso, a execução vai para o bloco 4. Terminou de executar o que está aqui no bloco 4, aí eu continuo no 5 e o 5 continua a execução do programa. Tudo bem? Qual que é a diferença? Aqui agora eu tenho algo que vai executar caso o teste dê falso. Tudo bem? Entenderam a ideia? É basicamente essa. A próxima construção é uma mescla disso aqui. Na verdade, é um if com else associado a outro, encadeado no outro. Tá? Já a gente vai ver. Uma coisa aqui que vale a pena falar, talvez seria melhor até falar na hora dos exercícios, mas eu já vou falar, é que quando um bloco de código do if, e a gente vai ver outros casos também, tem só uma linha de código que vai ser executada, você pode omitir as chaves. Você não precisa colocar as chaves. Estou colocando em verde aqui, mas você não precisa colocar. Tem gente que usa isso. Em algumas situações dá para usar, mas agora que vocês estão começando, eu recomendo que você sempre coloque chave, mesmo que seja uma linha de código só que está associada ao if. Por quê? Se depois você precisar, preciso ajustar o meu algoritmo, faltou instrução dentro do if, preciso colocar mais uma linha aqui de código. Qual é o problema? Se você não lembrar que agora você tem que abrir e fechar a chave, vai acontecer o quê? Na hora que isso aqui der verdadeiro, só vai rodar a primeira linha. A próxima linha ela vai ser considerada como algo que está fora do if, que está depois do if. Entenderam? Então, via de regra, eu faço isso, mas em raríssimos casos eu não uso chave. Usa chave. Tudo bem? Para o else também é a mesma história. Tá bom? Então, é uma boa prática, tá? Assim como declarar uma variável por linha, etc. Aqui também é importante, tá bom? A outra forma de organizar o if seria assim. Então, aqui a gente tem esses dois exemplos, né? A outra seria assim, if, um teste. Só que agora eu vou chamar de teste 1. Desculpem a letra, tá? No meu else agora, ao invés de ser só um else, vai ser um else if. E eu vou pôr um teste 2 aqui. Eu já vou explicar como que isso aqui funciona. E aqui tem o código de novo, né? Aqui tem o código. Eu estou colocando comentário aqui, né? Só para indicar que onde é o código. Vou pôr mais um else if aqui. Para ficar igual o exemplo do livro, tá?
e aqui a gente tem um else. Professor, quantos else ifs eu preciso? O que o teu problema estiver pedindo para você, o que você precisar fazer para resolver o teu problema. Tudo bem? Qual que é a característica? Vou fazer o diagrama agora de verde, tá? Qual que é a característica que essa estrutura aqui tem? O 3 é o bloco de código, tá? O 4 é o teste. O 5 é o bloco de código, o 6 é o teste, o 7 é o bloco, o 8 é o bloco do else e o 9 é o que está fora. Nessa situação aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Se esse teste aqui der falso, aqui não era, se der falso não caía no else, aqui é a mesma coisa, cai no else. Só que esse else aqui tem um if para ele. Então, caso contrário, se, o else caso contrário, né? Se não, normalmente eu falo caso contrário. Caso contrário, se esse cara der verdadeiro, roda aqui. Se der falso, caso contrário, roda o terceiro teste e assim por diante. Ou seja, para eu chegar no else, tem que ter dado falso nesse teste, nesse teste e nesse teste. Então, eu preciso de condições que estão amarradas umas às outras, tá certo? Para uma coisa acontecer dependendo de qual é o estado dos outros testes. Tudo bem? Algumas situações. Isso aqui, na prática também, de vez em quando, vocês vão gerar algumas confusões. Eu preciso de uma estrutura dessa, só que você coloca vários ifs, um depois do outro. Um if, o teste 1, depois fora dele, o outro if com o teste 2, depois o outro if com o teste 3. E você vê que não está resolvendo o teu problema. É porque, na verdade, você precisava que, para rodar o terceiro teste, você precisava obrigatoriamente que todos os outros testes tivessem ter dado falso. Tudo bem? Mas isso aí, com a prática, a gente vai enxergando, tá? Vamos lá fazer o diagrama agora? Então, veio executando. Chegou no 2. O que vai acontecer? Se der verdadeiro, vai para o 3. Já eu coloco o V aqui, tá? Vou aproveitar a cor. Se der falso, roda o teste 2. Se o teste 2 der verdadeiro, vai para o 5. Se o teste 2 der falso, ele vai rodar o teste 3, que está como 6. Se o teste 6 der verdadeiro, eu rodo o bloco 7. Se der falso, eu vou para onde? Eu vou para o 8, que é o else. Terminou o 3, ou terminou o 5, ou terminou o 7, ou terminou o 8, todas essas situações vão pular para o 9 e o programa vai continuar a executar. Esse diagrama tem lá no livro, tá? Vamos colocar agora os verdadeiros, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E aqui é o falso, falso, falso. Vejam, para chegar no 8, tem que ter dado falso em todos os outros testes. Para chegar no else, tem que ter dado falso em tudo. Entenderam a ideia? Tá. Antes ainda da gente seguir, já vou falar do switch, o que a gente vai fazer agora? Pensar nesse bendito desse teste. Esse teste que vai ser executado e o teste, né? É uma expressão que ela vai ser construída usando dois tipos de operadores, tá? São os operadores, três tipos na verdade. São os operadores relacionais e os operadores, primeiramente, tá? Operadores de igualdade. Igualdade. Tem autor que junta tudo, chama de relacional os 6 operadores que a gente vai ver. Tem autor que separa. Hoje em dia eu separo, tá? Então tem os operadores relacionais e operadores de igualdade. Qual que é a ideia desses operadores aqui? Eu vou estabelecer uma relação entre dois operandos. Que tipo de relação? Os relacionais, menor ou igual. Mas lá na matemática o símbolo é esse, não é? Mas aqui no teclado você não tem facilmente acesso a esse caractere. Então, para facilitar a digitação, é um símbolo de menor e um símbolo de igual, tá bom?
E a gente tem o oposto dos dois. Contrário, simétrico, né? O menor a gente tem o maior e a gente tem também o maior ou igual. Maior ou igual não é simétrico ao outro ali, né? Mas tudo bem. Certo? E aqui, né, lá na matemática, a simbologia é o maior com a barrinha, né, ou assim, né? Bem, e os operadores de igualdade? Os operadores de igualdade são os operadores que, de novo, estabelecem relação, só que se os dois operandos são iguais ou se eles são diferentes. O igual tem que tomar cuidado, porque a gente viu que um símbolo de igual na linguagem C, e em todas as linguagens são baseadas em C, ele significa atribuição. Lembra, você deve ter feito um monte de exercício onde você tinha uma variável do lado esquerdo, uma expressão do lado direito, quando aquela linha executava, algo assim, ó, A igual a B mais 7, ponto e vírgula. Esse operador aqui é o operador de atribuição. O símbolo dele é um igual. O que ele quer dizer? O resultado disso aqui vai ser atribuído ao A. Então, esse cara aqui ele não pode ser usado com essa ideia de igualdade. Tá? O operador de igualdade, que seria o igual lá da matemática, são dois sinais de igual. É meio esquisito no começo, principalmente se você estiver começando a aprender a programar, isso aqui, mas depois acostuma, tá? Então, esse aqui é o igual e o diferente é o exclamação igual. Diferente. Os dois símbolos juntos, tá? Não tem espaço entre eles, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Tudo bem? Igual e diferente. Tem linguagem, só um adendo, que usa o igual, só um símbolo, como operador de igualdade. Só que aí, o operador de atribuição ele tem que ser diferente. Tem linguagem que usa uma setinha, um sinal de menor e um traço. Tem linguagem que usa dois pontos igual, como operador de atribuição. E aí o diferente normalmente muda também. Aí o diferente nessas linguagens, o diferente na matemática é assim, né? É um igual com um risquinho, né? O diferente em alguma das linguagens é um símbolo de menor e um símbolo de maior, tá? Linguagem Pascal é assim, tá? Um igual só é igualdade, atribuição dois pontos igual, e o diferente é o sinal de maior, um sinal de maior, um sinal de menor, um sinal de maior, tá? Muito bem. Como que eu construo expressões usando esses 6 operadores aqui? Então, vamos supor que a gente tem aqui uma variável a, que o valor dela, por algum motivo, é 1, int b igual a 7, e int c igual a menos 5, algo assim. Tudo bem? Se eu tenho um if agora, if, e eu quero testar, por exemplo, se o valor do a é menor que o b, como que eu faria? Se a menor que b, eu faço alguma coisa aqui. De novo, esse barra barra que vocês não vão colocar no código de vocês, eu só estou colocando aqui só para falar que tem alguma coisa aqui dentro. Tudo bem? Vocês concordam que o a é um valor numérico, 1, na memória. O b é um valor numérico 7, valor inteiro, os dois, né? O valor do a quanto que é? É 1. O valor do b é 7. 1 é menor que 7? É verdadeiro. Então, vai rodar o código que está aqui dentro. Entenderam qual é que é a ideia? Não é difícil de entender. Tá bom? A mesma coisa para o menor ou igual, para o maior ou igual. Tá bom? O que você pode ter dos operandos, né? Nos valores que esses operadores vão operar? Qualquer coisa que seja comparável, tá bom? Então, números, por exemplo, você pode colocar uma expressão aqui de um dos dois lados, você pode pôr um valor fixo, um valor constante. Por exemplo, vou usar o exemplo do A de novo. A é maior que zero? É um teste, concordo? O A é maior que zero? Para o nosso exemplo aqui, sim. Tudo bem? Lembra lá do exemplo da idade que eu dei no comecinho do vídeo, no comecinho da aula? Se a idade é maior ou igual a 18, quer dizer que ele é um eleitor obrigatório. Certo? Só que ele tem que ser menor ou igual a 60 também. Até 60 anos é obrigado a votar. Já a gente vê como que junta duas condições. Tudo bem? Entenderam aqui? Igualdade, o ser igual e diferente é a mesma coisa. Ah, eu quero verificar se, sei lá, o B é igual a 10. B é igual a 10? Não. Falso aqui nessa situação.
o B poderia estar com outro valor. Onde isso aqui poderia ter dado 10. Tudo bem? Se eu bocejar algumas vezes, pessoal, que eu tô falando muito rápido, eu acabo respirando errado, eu fico bocejando, não é sono não, tá? Certo? Então tá. Depois a gente vai ver exemplos no decorrer, lá na seção de exercícios, tá? A gente vê isso acontecendo de fato. Bem, só que existem situações que às vezes a gente precisa testar numa condição mais de alguma coisa, mais de um teste, certo? Você poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Ah, eu quero verificar se o A é menor que o B e se o B é menor que o C. Lá na matemática, a gente faria assim, concorda? Ó, A menor que B menor que C. Isso aqui na matemática é válido. Aqui na linguagem C, isso aqui não vai gerar o valor que a gente espera. Isso aqui vai dar um problema. Já vou explicar o porquê. Tudo bem? Aqui a gente vai ter que desmembrar essa expressão aqui em duas. Certo? Já a gente vai ver. E como que a gente faz isso? Vou para outra página aqui. A gente usa os operadores lógicos. Quais são os três principais operadores lógicos? São o e, vou colocar em maiúsculo, o e, o ou e o não. O e, simbologia da linguagem C, são dois sinais de igual. A gente chama de operador lógico e de curto-circuito. Já vou explicar o porquê. Ou são duas barras verticais. Está ali do lado da contrabarra, perto do shift da esquerda. E o não é o sinal de exclamação. Tudo bem? Então, voltando, aquele meu exemplo lá do A menor que B e B menor que C, eu quero todo mundo em ordem. Como que eu faço isso? Como que eu verificaria esse tipo de situação? Porque eu falei que A menor que B menor que C vai dar problema, não vai e pior que isso aqui compila em C, tá? E já explico por quê. Mas não vai dar o resultado que a gente espera. A menor que B menor que C, deixa aqui, vou deixar aqui. Como que eu faria? Eu tenho que verificar. Esse aqui, então, está errado. Errado para o que a gente precisa, tá certo? Como que seria o certo? A menor que B e B menor que C. Essa aqui seria a sintaxe para a gente escrever esse teste aqui, essa condição. Então, o A tem que ser menor que o B e o B tem que ser menor que o C. Quando a gente está falando dos operadores lógicos, normalmente a gente utiliza, para representar eles, o que a gente chama de tabela verdade. Então, essa aqui é a tabela do E, essa aqui é a tabela do... Isso aqui tem tudo no livro, tá? Mas é bom eu fazer para explicar, que fica mais fácil de armazenar isso, né? Na cabeça. Vou pôr mais um aqui, ó. Esse aqui é o não. O não, a tabelinha é um pouquinho diferente. Como que funciona isso aqui, pessoal? Eu sempre vou ter, a gente sempre vai ter um operando na esquerda, eu vou chamar de operando 1, que é o resultado. O operador no meio, que seria o e, o ou o não, que na simbologia da linguagem C, o e são dois e's comerciais, o ou são duas barras verticais e o não é a exclamação. E eu tenho o operador 2. São operadores binários, porque eles lidam com dois operandos. O que eu vou colocar aqui na primeira linha do e? Um dos operandos, certo? Que pode ser verdadeiro, vou colocar em azul e vermelho. Pode ser verdadeiro ou falso. E o outro operando pode ser verdadeiro ou falso. Então, aqui na primeira linha, você enxerga como sendo um valor que vai ser colocado no operando 1. E na coluna, na primeira coluna, no operando 2. Ou vice-versa, você pode enxergar a primeira linha como operando 2 e a primeira coluna como operando 1. Não tem problema nenhum, tá? Você tem que entender que esse valor é de um dos operandos e o valor que está na coluna é do outro operando.
Qual que é a ideia aqui dessa tabela? É a gente combinar esses dois com esses dois, que vai dar 4. Né? Vou combinar 2 com 2, é 2 vezes 2 que dá 4. Então, no operador lógico e, eu sempre dou um exemplo do sorvete. Você vai sair para ir na sorveteria. Só que você está morrendo de vontade de tomar 2 sabores de sorvete. Você quer tomar sabonete não. Sorvete de chocolate e de pistache, que é o sabor do momento, né? Muito bem. 2024, o sabor do momento é pistache, né? Tem coisa de pistache para todo lado. Você só vai sair feliz, plenamente feliz da sorveteria, se você encontrar os 2 sabores de sorvete, concorda? Você está morrendo de vontade de tomar os 2 sorvetes. Ou seja, você quer chegar lá e tomar o sorvete de chocolate e o sorvete de pistache. Então, o E, para você sair feliz, como é o E, você tem que os dois lados, as tuas duas condições, elas têm que ser verdadeiras, ou seja, ter sorvete de chocolate e ter sorvete de pistache. Então, o operador lógico E, o resultado da expressão que usa ele só vai dar verdadeiro quando tanto um operando quanto o outro, o valor der o quê? Verdadeiro. Então, para a tabela do E, verdadeiro com verdadeiro tem que dar, vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso vai dar falso. Porque eu preciso dos dois lados do operador serem verdadeiros para o resultado ser verdadeiro. Então, seguindo essa ideia, falso e verdadeiro é falso, e falso com falso só pode ser falso. Tudo bem? Então, essa aqui é a tabela verdade para o operador lógico e. Para o resultado dar verdadeiro, ambos os operandos têm que ser verdadeiro. Ao passo que, quando a gente está falando do ou, e vamos pegar o mesmo exemplo do sorvete, se eu estou com vontade de tomar sorvete, mas eu quero tomar ou de chocolate ou de pistache, um dos dois sabores já me satisfazem. Ou seja, bastando que um dos dois seja verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então vamos pôr aqui de novo o verdadeiro e o falso, verdadeiro e falso, e vamos preencher a tabela. Verdadeiro ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. E para dar falso, ambos têm que dar o quê? Falso. Falso ou falso, aí sim, falso. Tudo bem? O não é o seguinte, o não é a negação. Você vai inverter. Se uma coisa é verdadeira, ela passa a ser falsa. Ou se uma coisa é falsa, ela passa a ser verdadeira. Então, se eu tenho aqui verdadeiro. Ah, e outra coisa, o não, ele é um operador unário. Ele executa com um operando só, tá certo? Então, não verdadeiro é falso e não falso é verdadeiro. Só para ficar claro aqui, o resultado está aqui, ó, tá bom? Quem está em cima ali, quem está na primeira linha e quem está na primeira coluna é o valor, né? São os valores dos operandos, tá bom? E aqui é o resultado da expressão. E o não está aqui, ó. Tudo bem? Aqui eu rabisquei aqui de roxo. Vamos ver alguns exemplos? Então, vamos lá. Imaginem lá nosso ABC de novo. A igual a 1, B igual a 3, C igual a menos 1. Qualquer valor, tá, gente? E que fique claro, né? Isso aqui poderia ser qualquer variável, com qualquer valor que o usuário forneceu ou que foi gerado a partir de um cálculo, tá bom? Então, se eu quero testar, vamos montar algumas expressões aqui, ó. A menor que B e C maior que A. Depois a gente faz ela. Vamos pegar mais uma aqui. C maior que menos 10 ou A menor que 3. Outra aqui. B maior que 4 e A menor que 5. Tudo isso não. Certo? O não é unário e o operando do não está à direita dele, tá?
Enquanto o e e o ou, os operandos estão à esquerda e à direita, o não, ele é unário, um operador que funciona, que roda, né, que executa num operando só, o operando dele está sempre à direita, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se A... Como que eu verificaria se o A é par? Um número par é um número que é divisível por 2, ou seja, que o resto dá 2, concordam? Não tem um operador aritmético lá que retorna o resto do valor inteiro? Então, se o resto da divisão de A por 2 for igual a zero, quer dizer que o A é par. Concordo? Vamos pôr outro teste aqui. Ou B... E se o B é ímpar? Diferente de zero. O resto da divisão de B por 2 é diferente de zero. Certo? Isso aqui tá bom. Perceba, a gente pode construir essas expressões com quantos valores a gente precisar, tá certo? Quanto que você precisar para construir, você constrói para fazer, para testar a condição que você está esperando que seja verdadeira ou que seja falsa, tá bom? Vamos lá. A é menor que B? 1 é menor que 3? Sim. Isso aqui, o resultado deu verdadeiro. A gente faz igual na matemática, tá bom? Isso aqui é uma álgebra, tá certo? Só que é uma álgebra com valor booleano. É chamada, inclusive, de álgebra booleana, tá certo? Quem faz um curso de graduação na área de informática vai ter disciplina que só trata disso, né? Normalmente, em matemática discreta, boa parte da disciplina de matemática discreta trata disso. Tem outros nomes dessa disciplina, mas a mais comum que eu costumo ver é matemática discreta. C é maior que A, C vale menos 1, A vale 1. C é maior que A? Não. C isso aqui deu falso. Qual que é o resultado dessa expressão agora? Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso dá o quê? Falso. Então, o resultado dessa expressão é falso. E agora a gente faz o restante, tá? C maior que menos 10, C vale menos 1. C maior que menos 10? C maior que menos 10. Porque menos 1 está à direita do menos 10, né? Então, verdadeiro. Ou A é menor que 3? A é menor que 3, porque A é um verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Tudo bem? Poderia, né? Verdadeiro, repetir aqui o E, tá? Que eu estou usando esses arcos para representar o que a gente está fazendo. Aqui agora, B maior que 4? Isso aqui é falso. E A menor que 5? Isso aqui é verdadeiro. Eu estou olhando aqui para o teclado para eu trocar a cor, tá? Verdadeiro. Muito bem. Falso e verdadeiro, o resultado disso é falso. Só que a gente ainda tem o não para fazer, né? Então a gente tem que fazer isso aqui. Não falso. Não falso, o resultado é verdadeiro, que é o contrário do falso. Tudo bem? Aqui agora, o resto da divisão de A por 2 é igual a zero? A vale 1. O resto da divisão de 1 por 2 é 1, porque não dá para dividir 1 por 2, não é isso? Então, o resultado disso aqui é 1. 1 é igual a zero? Não. Então, isso aqui é falso. Ou o resto da divisão por B é diferente de zero, ou seja, o B é ímpar. Você poderia pôr igual a 1 aqui também, tá certo? Porque se o número for ímpar, o resto sempre vai ser 1. Né? Não tem como ter outro resto, né? Aí eu não gosto de usar essa estratégia porque aí põe na cabeça do aluno que é só você pôr igual a 1. Mas se você pensar no múltiplo de outros números, nem sempre o resto vai ser 1. O resto de divisões por 3 podem ser 1 e 2, tá certo? Então toma cuidado com isso. Então eu vou pôr diferente de zero aqui. Ou seja, o que eu estou perguntando aqui, o B é ímpar, B é 3, o B é ímpar. O resto da divisão de 3 por 2 é 1, né? Opa, azul aqui. Isso aqui é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Tudo bem? Bem, um adendo agora. Lembra que eu falei que vamos continuar com
o... Vou pôr aqui só para lembrar, tá? O A igual a 1, o B igual a 3, o C igual a menos 1. Nem estou declarando aqui, só para a gente lembrar os valores, tá certo? Só para a gente lembrar os valores dessas três variáveis aqui. Lembra que eu falei que isso aqui vai dar errado? Por exemplo, esse aqui vai dar errado? A gente está esperando aqui que isso aqui dê verdadeiro. Vamos forçar a barra aqui para dar verdadeiro, ó. Ao invés do C valer menos 1, vamos colocar que o C vale 4. Tudo bem? Lá na matemática, isso aqui daria verdadeiro, concorda? Porque A é menor que B e B é menor que C. Ou seja, 1 é menor que 3 e 3 é menor que 4. Por que daria problema no nosso programa? Ou seja, se eu fizesse isso aqui, eu estou querendo dizer isso, quando eu falo dá problema no nosso programa, se a gente usasse isso. Na linguagem C, isso aqui compila. Isso aqui não é erro sintático, nem erro semântico. Ele vai compilar. Só que não está certo do ponto de vista da semântica, do sentido do teu programa. Vamos entender o porquê? Lembra que eu falei que quando a gente está falando de operador relacional, operador de igualdade, a gente precisa de valores que podem ser comparados. Você só consegue comparar coisas que são do mesmo tipo ou que são compatíveis. Por exemplo, você só consegue comparar número com número. Você consegue comparar, por exemplo, número com bicho? Por exemplo, o número 10 é menor que um cachorro. Não faz sentido, faz? Você poderia comparar um número inteiro com um número decimal. Aí são coisas compatíveis. Mas você precisa dessa compatibilidade para fazer a comparação. Tudo bem? Lembra que eu falei que o resultado disso aqui é todo mundo número inteiro aqui, não é? Mas o resultado dessa expressão aqui, ela vai dar verdadeiro ou vai dar falso. Eu falei para vocês, imaginem que é realmente um valor que ele ou é verdadeiro ou é falso. O problema, entre aspas, não é problema, é característica da linguagem, é que na linguagem C, o falso, ele é sempre qualquer não. Falso na linguagem C é qualquer valor igual a zero. Qualquer coisa que der zero é falso. Qualquer coisa que der zero é falso. Então, o zero ele é considerado como falso. O verdadeiro é o contrário. É qualquer valor diferente de zero. Qualquer coisa que for diferente de zero é verdadeiro. Então, menos 10, se você usar menos 10 num lugar que você está esperando um valor verdadeiro ou falso, aquilo ali é considerado verdadeiro. Tudo bem? Olha o perigo aqui, então. Isso aqui na matemática a gente sabe que dá verdadeiro. Concorda? Porque o 1 é menor que o 3 e o 3 é menor que o 4. Olha o que vai acontecer aqui. A é menor que B, A é menor que B é verdadeiro. Na linguagem C, normalmente, o valor para verdadeiro que ele vai utilizar nos bastidores é o valor 1. Só que você não tem controle nenhum sobre qual valor que vai ser, porque desde que o valor seja diferente de zero, ele é considerado como verdadeiro. Tudo bem? Estou vendo piscar aqui minha câmera, é porque o meu chroma key de farso aqui é por software, não tem a cortina aqui atrás. Eu fico me mexendo, vai dando variação ali. Voltando. Qualquer valor diferente de zero é considerado como falso. Então, você não pode, inclusive, assumir que o valor verdadeiro é 1. Tá bom? Mas normalmente vai ser. Mas você não pode assumir isso. Então, imagina que esse valor aqui dê 1. Porque é verdadeiro, concorda? Imagina, então, que esse verdadeiro aqui, o valor interno dele seja 1. Agora, olha só. Eu estou comparando coisas que têm natureza diferente. Eu estou comparando uma coisa que pode ser verdadeiro ou falso com um valor numérico. Na linguagem C, como o valor verdadeiro ou falso ele é numérico internamente, a gente consegue fazer essa comparação. Só que não vai dar certo, porque se isso aqui deu verdadeiro e o verdadeiro é 1, 1 é menor que C, 1 é menor que 4, não dá falso. Então, isso aqui no nosso if, para esses três valores, daria o quê? Falso. E a gente está esperando que desse verdadeiro. Então, por isso que a gente tem que desmembrar essa expressão em duas. A menor que B e B menor que C. Por quê? Isso aqui vai me gerar um valor verdadeiro ou falso, independente se é 0, se é 1, o que for.
E aí o que vai operar nesse verdadeiro ou falso é o E, que espera valor verdadeiro ou falso. O E vai interpretar zero como falso, qualquer coisa que seja diferente de zero como verdadeiro. Então aqui vai dar certo. A menor que B, isso aqui é verdadeiro, independente do valor que representa verdadeiro, desde que seja diferente de zero. B é menor que C, também é verdadeiro. Agora, verdadeiro e verdadeiro, o resultado vai dar verdadeiro, enquanto aqui dava falso, por causa do número. Ah, não, aqui deu verdadeiro, né? Falei besteira. Aqui dá verdadeiro, mas não deveria dar. Tudo bem? Entendendo o que eu estou querendo dizer? Deu verdadeiro aqui por coincidência. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Pegar um outro exemplo. Ó, o exemplo foi ruim, né? Ao invés de 3, põe um 5 aqui no lugar do 3. Aí vai encaixar no que eu estou querendo dizer. 1 é menor que 5? Sim, verdadeiro. 5 é menor que 4? Falso. Então isso aqui é falso. Concorda? Para 1, 5 e 4. Só que a expressão vai dar verdadeira. Isso aqui na matemática daria falso. Agora, eu não vou regravar isso não, tá, gente? Isso aqui é o pior curso do universo. Eu erro mesmo, né? Sou ser humano. Então vamos lá. Daria falso. Lá na matemática isso aqui é falso. Só que no programa nosso daria verdadeiro. Por quê? 1 é menor que 5. Vou falar que o verdadeiro seria o valor 1. Opa, 1. Põe 2 aqui, se estiver gerando confusão. 2 é menor que 5? O resultado deu verdadeiro, que a gente está interpretando como 1. 1 é menor que 4? 1 é menor que 4, é verdadeiro. Ou seja, essa expressão está dando verdadeira onde ela não deveria dar. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É isso que eu estou falando. Enquanto aqui agora a gente tem realmente o que a gente está esperando. A menor que B, 2 menor que 5, verdadeiro. 5 é menor que 4? Não, falso. Falso. E aqui, verdadeiro e falso, vai dar o quê? Falso. Enquanto aqui a mesma expressão deu verdadeiro, mas ela não é verdadeira. Entenderam? Desculpa aí a confusão. Tentei montar um exemplo rápido, errei. Agora está ajustado, está correto. Tudo bem? Então tem que ter isso em mente. Antes da gente terminar a parte do teste, tem como a gente criar variáveis para guardar valor verdadeiro e valor falso, independente do valor que é o verdadeiro de fato para a linguagem C. Normalmente vai ser usado 1, mas a gente não pode ter isso como garantia. Tá? Como que a gente faz isso? Lá no include, lá nos includes, lembra dos includes? A gente vai colocar mais um cabeçalho que é chamado de std ball.h. Ball é de boolean, da lógica booleana, por causa do George, acho que se eu não me engano, não sei se é com J ou com G. Vou pôr o G aqui também. George, não sei se é com G ou com J, acho que é com G, com G. George, tá lá no livro, tá? Boole, certo? Ele que inventou essa lógica booleana, que é lidar com o valor verdadeiro e falso, tá bom? Então você adiciona esse include e a partir de agora, isso na linguagem C você tem que fazer isso, tá? Lá em C++ não precisa, em C você tem. Você pode declarar variáveis do tipo bool ou bool, certo? Aí você fala, variável A do tipo bool e eu quero boolean, né? A gente fala boolean, na verdade. E eu quero o valor dela como true. Aí é true, T-R-U-E é o verdadeiro e o false é o false. Tudo em minúscula, tá certo? Minúsculas. True e false. São os valores para representar verdadeiro ou falso. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente pode fazer na linguagem C ainda, eu sei que é bastante conteúdo, mas eu quero cobrir tudo que é falado da parte teórica, para depois a gente pensar nos exercícios, é um operador, é o único operador ternário que tem na linguagem C. Enquanto operadores binários lidam com dois operandos, então, por exemplo, variável A mais a variável B, variável X menos a variável Y, ou menor, maior, maior, igual, enfim, esses operadores são binários, eles operam com dois operandos. Um operador unário que a gente viu é o exclamação, que é o não. A gente já viu um outro operador unário, que é o E comercial antes do nome da variável, que eu falei para vocês que por enquanto a gente precisa saber para que ele serve, mas a gente está usando. Né? Tem o operador ternário, que ele tem 3 operandos. Como que a gente constrói ele? O operador ternário é o símbolo de interrogação. E a gente vai ler ele realmente como se fosse uma pergunta. Então, por exemplo, int A igual a 5, int B
igual a 10. Estou dando um exemplo aqui, tá? E aqui eu vou fazer um printf, sei lá, 1% d aqui. E aqui eu vou usar o operador ternário. A menor que b. O A é menor que o B? Não parece uma pergunta? O A é menor que o B? Se o A for menor que o B, eu quero que retorne aqui no D, eu quero que retorne 10. Caso contrário, 2 pontos. Retorne 15. Quando esse programa aqui executar, o que vai aparecer na tela? 10 ou 15? Vai aparecer 10. Porque o A é menor que o B, o resultado dessa expressão aqui vai ser 10. A sintaxe é um teste, o operador ternário, um valor se verdadeiro, 2 pontos, valor se falso. Tudo bem? Ou seja, se o teste der verdadeiro, o resultado dessa expressão é isso aqui. Se o teste der falso, o resultado da expressão é isso aqui. Esse operador ternário, a gente tenta usar ele com moderação. Porque se você usa ele em situações que você está testando muita coisa, o código vira uma bagunça. Vamos dar um exemplo aqui, rapidinho. Então, por exemplo, pensar na variável idade. Variável idade vale, sei lá, 20. E o bônus, vou chamar de salário. Salário base. Eu vou inventar, tá certo? R$1.000. R$1.000 é um salário, infelizmente, miserável hoje em dia, né? Difícil passar o mês com R$1.000, né? Praticamente impossível. Para a maioria das pessoas, né? Tem gente que, infelizmente, tem que se virar com um valor desse, até bem menos que isso, né? Enfim, mas não estamos aqui para discutir isso. Idade igual a 20, salário igual a 10. Então, imagina que no meu programa eu quero dar um bônus no salário do meu empregado, do meu colaborador, né? Politicamente correto. Não, no empregado mesmo. Eu quero dar um bônus se ele for, sei lá, maior que 20, se ele tiver mais de 20 anos. Tudo bem? Se ele for mais velho que 20. Como que eu faria isso com o if? If idade maior que 20, eu quero dar um bônus no salário dele de, sei lá, R$200. Então, vou aumentar o salário dele, é igual a salário mais 200. Aqui, a variável salário, para esse caso aqui, ela está valendo quanto? Ela vai estar valendo 1.200, porque ela começa com 1.000. Eu declarei que int idade, int salário, tudo bem? Ou float idade, float salário. Int idade, né? Porque ano normalmente a gente representa como inteiro, né? E salário a gente não representa fração de ano com número, né? Apesar de poder representar. Mas e o salário aqui é float, tá? Então, se a idade é maior que 20, eu vou dar 200, vou somar R$200 no salário. Outra coisa que a gente poderia, ao invés de fazer dessa forma, fazer assim, né? Ó, salário mais igual a 200. Lembra lá do operador, dos operadores compostos aí de atribuição? Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Enfim, tirar aqui. A idade é 20. 20 é maior que 20? Não, então não vai entrar aqui dentro, não vai dar o bônus. Agora, se a idade fosse, por exemplo, 22, 28, idade é maior que 20, 28 é maior que 20? Então eu vou dar um bônus de R$200 para esse funcionário. Tudo bem? Como que eu poderia fazer isso usando um operador ternário? Poderia fazer assim, ó. Eu tenho isso aqui, idade igual a 20, salário igual a 100, o salário base aqui, né? Poderia fazer isso aqui, ó. Salário é igual a salário mais, você pode pôr entre parênteses agora se quiser, para você achar que fica mais organizado. Nesse caso aqui não vai dar tanta diferença. Eu vou colocar, vai. Fica um pouquinho mais legível. Se idade maior que 20, idade maior que 20, se for, retorna 200. Caso contrário, retorna 0. O que isso aqui vai fazer? Aqui é um mais, tá, gente? Ficou esse garrancho aqui, mas é um mais. Salário recebe salário mais idade maior que 20, aqui é um 20. 20 maior que 20? Não. Então retorna 0. Salário mais 0. Se a idade fosse 28, que é o exemplo que eu dei ali, salário mais idade maior que 20, 28 maior que 20?
essa expressão vai retornar 200, salário mais 200. Então, vai aumentar 200 o salário. Entenderam a ideia? No livro tem outro exemplo, tá bom? Eu acho que de conteúdo, eu acabei de explicar tudo, já está dando quase 1 hora de aula. O que eu vou fazer agora? Eu vou parar esse vídeo, vou gravar outro, onde eu vou dar uma passada no conteúdo do livro e falar dos exercícios para vocês. Fazer 1 ou 2 e aí deixar o restante para vocês trabalharem. Tudo bem? Valeu então, pessoal. É isso aí. Espero que vocês estejam aproveitando, tá bom? O conteúdo. Abração.